Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Carlinhos Química. Você que é aluno Mário Alencar, vocês também que não são aluno do MA, mas que me seguem aqui no canal. Alguns professores também que estão me seguindo agora, estou muito feliz. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre termoquímica, né? Um assunto muito bacana que tem a ver com combustíveis fósseis, tem a ver com a parte energética das reações. Espero que vocês gostem, já chega dando like, compartilhe o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, deixe seus comentários, tá bom? E vai ser muito legal, tá bom? Então espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Roda a vinheta, que agora eu tenho vinheta. Então vamos lá. Termoquímica, parte 1, conceitos iniciais, entalpia e equações termoquímicas. Gente, seguinte, conceitos iniciais, né? Para começar, a termoquímica ela faz parte de uma área chamada termodinâmica. E a termoquímica seria a parte da termodinâmica aplicada nas reações químicas. E aí, para começar, a gente tem que definir o que é termoquímica. Parte da termodinâmica, que estuda especificamente as trocas de calor entre o sistema e o meio ambiente, desenvolvidos durante uma reação química. Essa parte de sistema e vizinhança a gente vai já ver. Então toda a parte que envolve troca de calor nas reações químicas, né, ou liberação de calor, ou absorção de calor, tudo isso é objeto de estudo na termoquímica. E a termoquímica ela é um conteúdo muito importante, porque ela é muito cobrada no Enem, porque ela está relacionada com muitas coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, as reações de combustão, né, a queima, por exemplo, a queima de combustível, a queima de petróleo, a queima do nosso gás de cozinha para fazer nossos alimentos, né? Todas essas reações que liberam energia, toda a parte energética das reações químicas é objeto de estudo da termoquímica. E ela é um assunto muito presente no Enem. Então nós temos, por exemplo, na siderurgia, né, esses fornos que usa para fundir ferro. Toda essa parte energética é objeto de estudo da termoquímica. Os alimentos, né, já viram aquelas coisas de tipo, o alimento tem tantas calorias, tantas quilocalorias, né? Isso também faz parte da termoquímica, né? No caso, a energia contida nos alimentos. Então a termoquímica, gente, ela está presente em muitas coisas do nosso dia a dia e por isso é um tema muito relevante, tá? Que vale a pena bastante a gente conhecer um pouco mais. Então vamos lá começar, já definimos o que é a termoquímica e vamos para os conceitos iniciais. Primeiro conceito inicial, né, sobre a aula de hoje é entender o que é um sistema e uma vizinhança. Então aqui nessa figurinha eu coloquei o seguinte, ó. O sistema é a porção do universo que a gente vai estudar. Então, por exemplo, aqui nessa figura eu vou estudar as moléculas que estão dentro desse becker. Então o becker é o meu sistema. Tudo que está fora do sistema, fora do becker, a parte de fora, é a minha vizinhança, ou também pode chamar de meio. E as paredes do becker seria a minha fronteira, tá certo? Outro exemplo, eu tenho aqui um balão e esse balão tem gás dentro desse balão. Se eu vou estudar o gás que está dentro desse balão, então o meu balão é o meu sistema, tudo que está fora do balão é a minha vizinhança e as paredes do balão seria a minha fronteira, tá certo? Então, sistema, fronteira e vizinhança. Isso é muito importante saber porque a gente vai usar muito esses conceitos mais para frente, tá bom? Dependendo do tipo de sistema, dependendo da fronteira, né, das paredes do recipiente, nós vamos ter três tipos de sistema. O sistema ele pode ser aberto, fechado e isolado. Cadê o que seria um sistema aberto? Um sistema aberto é um sistema que ele troca tanto matéria como energia. Por exemplo, se eu tenho aqui essa garrafinha de água, né, ela está uma garrafa aberta, vai haver troca de matéria nessa água, ela pode evaporar as moléculas de água, vai haver troca de matéria entre o sistema, que é a minha garrafinha, e o meio, e vai haver troca de energia. Então aqui seria um sistema aberto. O que seria um sistema fechado? O sistema fechado é aquele sistema que ele não troca matéria, ele só troca energia. Por exemplo, se eu tivesse a garrafa tapada, né? Tapada. Se eu fechar a garrafa, eu vou ter um sistema fechado, porque não vai haver mais troca de matéria, só vai haver troca de energia. E um sistema isolado, teoricamente, é aquele sistema que não troca nem matéria nem energia. Na natureza, dificilmente a gente tem um sistema isolado, mas existem sistemas que imitam um sistema isolado. Exemplo, uma garrafa térmica. A garrafa térmica nem troca
teoricamente, não troca calor e nem troca matéria. É por isso que o café, você bota o café quente lá e ele passa o dia inteiro quente, né? Porque não vai haver troca de energia nem troca de matéria. Então, isso é um sistema isolado, tá bom? Outros dois conceitos muito importantes dentro da termoquímica é o conceito de temperatura e calor. Temperatura nada mais é do que a medida da agitação térmica das partículas. Então você tem, por exemplo, moléculas. Quando essas moléculas absorvem energia, né, quanto mais energia elas absorvem, mais elas vão se agitar, mais elas vão se movimentar. Essa agitação térmica das partículas, quanto maior ela for, maior será a temperatura. Então a temperatura se relaciona com o grau de agitação térmica dessas moléculas. E o conceito de calor é o seguinte, ó. Aqui nessa figurinha você tem uma extremidade quente e uma extremidade fria. O calor, a energia sempre vai passar espontaneamente do sistema mais quente para o sistema mais frio. Essa energia em movimento, essa energia em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio, é chamada de calor. Tá bom? Então calor nada mais é do que a energia em movimento. Sempre do mais quente para o mais frio. Tá? Na natureza nunca acontece o contrário. Só dá para acontecer se for forçado. Mas de forma espontânea e natural, sempre é do mais quente para o mais frio. E essa energia em trânsito é chamada de calor. Tá bom? Existe outro conceito também que é o trabalho, mas a gente não vai abordar ele aqui. Tá? Então vamos lá. Gente, princípio zero da termodinâmica. O que é o princípio zero? Imagine que eu tenho aqui dois sistemas que têm temperaturas diferentes. Ó. Esse tem 80 graus e esse está a 20 graus. Quando eu colocar esses dois sistemas em contato, vai haver trânsito de energia. A energia vai se movimentar, vai sair sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles atingem o equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico é exatamente o momento em que os corpos atingem a mesma temperatura. Por exemplo, ó, 80 com 20, 100, 50 para cada. Então, quando esses corpos atingem a mesma temperatura, nós falamos que eles estão em equilíbrio térmico. E isso é conhecido como princípio zero da termodinâmica, tá bom? Show? Aí olha só, sistemas em contato térmico, que envolve troca de calor, só estarão em equilíbrio completo quando ambos atingirem a mesma temperatura, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego um sistema com 100 graus e o outro sistema tem 20, quando eu boto os dois em contato, seria 120 graus, aí dividido por 2, quando cada um ficar com 60 graus, eu posso afirmar que foi atingido o equilíbrio térmico, tá bom? Desculpa que eu me engasguei. Show de bola? E isso é chamado de princípio zero da termodinâmica. Se relaciona ao equilíbrio térmico, tá bom? Então vamos lá. Gente, energia interna. Esse é um conceito muito interessante, tá? É um conceito um pouco complicado, mas de forma simples. A energia interna, ela está relacionada com a energia total de um sistema. É a soma da energia cinética, que é a energia de movimento, com a energia potencial, né? Que a energia, por exemplo, um sistema químico, a energia potencial é a energia que fica armazenada ali nas moléculas. Então, toda a soma da energia cinética com potencial é a energia interna, que eu posso apresentar com a letra U. E essa energia interna, gente, ela está relacionada com as atrações entre as moléculas, com os movimentos das moléculas, o movimento dos íons, dos átomos e dos elétrons. Então, todas as interações químicas faz parte da energia interna. Eu coloquei aqui para vocês verem, ó. As moléculas elas se movimentam, então as moléculas elas podem fazer movimento de rotação, de translação, movimento de tesoura, tá? Todas essas vibrações, esses movimentos das moléculas, as interações entre elas, tudo isso faz parte da energia interna. E a energia interna, ela não pode ser medida, a energia absoluta. Não dá para você medir a energia absoluta de um sistema, mas dá para a gente medir a variação, ou seja, o estado final menos o inicial. E toda vez que uma propriedade só depende do seu estado final e inicial, ela é chamada de uma função de estado. Então a energia interna ela é uma função de estado porque ela só depende do estado inicial e do final. Não importa por qual caminho nós vamos percorrer para chegar naquele valor. Por exemplo, você imaginar uma montanha, né? Uma montanha tem 100 metros. Não importa se você vai pelo um lado da montanha ou pelo outro lado da montanha. A altura dela sempre é a mesma, tá? E o que é interessante a gente saber? Durante uma reação química, seja se essa reação vai absorver ou liberar calor, isso vai influenciar na energia interna. Então toda reação química, ela provoca uma variação da energia interna do sistema, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Mas nós não vamos nos ater à energia interna, né, do ponto de vista matemático. A gente não vou mostrar aqui as equações, é só a parte teórica. E de uma forma bem simples,
a gente sabe que a energia ela não pode ser destruída e nem pode ser criada. Uma energia ela apenas se transforma. Então a energia do universo ela é constante. Porque se você usa, por exemplo, se você pega uma reação química, você tem a energia química potencial ali naquelas moléculas. E depois da reação, você pode ter essa energia se transformando em calor. Uma reação que libera energia na forma de calor. Então perceba que sempre uma energia, ela é sempre transformada em outro tipo de energia. Você não cria nem destrói energia, ela só se transforma. E isso é a forma popular de enunciar a primeira lei da termodinâmica, tá? A energia, isso tem a ver com a conservação da energia. Ela nem pode ser criada nem destruída, apenas transformadas. Carlinhos, essa é ao pé da letra a primeira lei? Não, a primeira lei da termodinâmica, se a gente fosse explicar a nível matemático, ela relaciona o calor com o trabalho. Mas não é nosso foco falar disso aqui agora, tá bom? Quero que você já entenda pelo menos de uma forma mais simples o que é a primeira lei da termodinâmica, que se refere ao fato da energia se conservar, tá bom? Agora, essa próxima propriedade aqui, gente, é a que mais nos interessa dentro da química, que é o conceito de entalpia. Entalpia que é medida em quilojoules por mol, tá? Às vezes aparece em calorias, mas a unidade padrão é quilojoules. E a entalpia também é uma função de estado, ou seja, só depende do seu estado final e inicial. E ela se relaciona, ela descreve a energia interna de um sistema, só que ela é mais do que a energia interna. Ela se refere ao conteúdo calorífico, é a quantidade de energia na forma de calor que tem naquele sistema. E a entalpia, elas também tem a ver com a energia do sistema e essa energia sendo trocada com o meio, né? A interação do sistema com o meio. Só que essa entalpia não dá para ser medida também. A gente só consegue medir a variação da entalpia. E isso é o que mais nos interessa, tá? O que mais importa para a gente na química é a variação da entalpia, que é o ΔH, tá? Entalpia é uma palavra que vem do grego entalpos, que significa calor, tá? E o símbolo da entalpia na química é o H. Então, o que vai interessar para a gente na química é o ΔH. Então, todas as reações químicas, quando elas liberam ou absorvem calor, essa liberação esse calor liberado ou absorvido é o que eu vou chamar de variação de entalpia, tá bom? Falou em variação de entalpia, pensem sempre na quantidade de calor que é trocado, ou é liberado ou é absorvido por uma reação. Só que com um detalhe muito grande, a variação da entalpia sempre vai ser a pressão constante, tá bom? A pressão constante, o ΔH, ele se iguala ao que a gente chama de calor de reação, que é o calor trocado durante uma reação química, né? Esse calor eu represento com a letra Q, e como é a pressão constante, eu vou dizer que é QP. Então esse QP é o calor à pressão constante, que no caso é a minha própria variação de entalpia. A pressão constante, porque as reações químicas geralmente são feitas à pressão ambiente, tá bom? Então, Carlinhos, se eu mudar a pressão, aí a gente já vai ter outro conceito. Aí a definição de entalpia ela muda um pouco, que a gente não vai aprofundar isso aqui agora, tá bom? Então, entalpia, variação de entalpia, pense em quê? Quantidade de calor liberada ou absorvido numa reação química. Sempre a pressão constante. Existem algumas maneiras de determinar a variação de entalpia, né? Algumas maneiras teóricas, que a gente vai ver os cálculos nas próximas aulas, e também utilizando um calorímetro, que mais pra frente a gente vai ver um pouco também como é que funciona o calorímetro, tá? E como a variação de entalpia é uma função de estado, então a variação de entalpia é a entalpia final menos a inicial. No caso das reações químicas, nós temos a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, tá bom? Carlinhos, e essa entalpia, como é que a gente calcula esses valores? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Existem algumas maneiras de calcular esse valor, essa variação. E, só para terminar, uma curiosidade aqui, uma observação. Geralmente a entalpia é dada em kJ, né, que é a unidade padrão, mas às vezes aparece em calorias, né? E para você converter de calorias para joule, uma caloria equivale a 4,18 joules, tá bom? Quando a gente for fazer questões de cálculo mais para frente, é importante lembrar desse detalhe, tá bom? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, meus queridos, ok, variação de entalpia, tudo tranquilo. Se ficou com alguma dúvida, volte lá no vídeo, tá bom? E agora vamos seguir. Então, gente, de acordo com a variação de entalpia, antes da gente partir para as reações, eu queria só fazer uma observação. Ó. Os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, a gente sabe que a energia do estado sólido, né, as moléculas estão mais, a velocidade das moléculas é menor, então a energia, o conteúdo energético do estado sólido sempre é menor do que o conteúdo energético do estado líquido, que sempre é menor do que o conteúdo energético do estado de vapor.
tá bom? Lembra que o estado gasoso, né, as moléculas, elas estão com uma velocidade muito grande. Então a energia do estado de vapor é muito maior do que do líquido e do sólido. Isso é importante para a gente entender algumas coisinhas mais para frente, tá? Esse é para você ver, ó. Lembra que, ó, no sólido o grau de agitação das moléculas é menor, né, a energia é menor. Já no líquido já é um estado mais energético. E o gasoso, as moléculas estão loucas, né? É um estado de energia muito maior, tá bom? Pronto. Agora nós chegamos na parte uma das partes mais interessantes. A gente classifica dentro da termoquímica as reações em dois grandes grupos. Nós temos as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Carlinhos, qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma reação endotérmica? São aquelas que absorvem energia na forma de calor. Então, quando uma reação química absorve energia, eu vou chamar ela de uma reação endotérmica. Endo para dentro, tá bom? Numa reação endotérmica, você tem, por exemplo, aqui, ó, A mais B mais calor formando AB. Esse calor aqui que está aparecendo antes da seta significa que ele está sendo absorvido. Lembrando que numa reação química, né, tudo que está antes da seta é o meu reagente e tudo que está depois da seta é o meu produto. Quando esse calor está no reagente, é porque ele está sendo absorvido por uma reação. Então é uma reação endotérmica, tá? E, gente, pensem no seguinte, ó. Isso é muito importante. Numa reação endotérmica, como os reagentes vão absorver energia, uma parte dessa energia que foi absorvida vai ficar contida nos produtos. Então a energia, a entalpia dos produtos, numa reação endotérmica, sempre é maior do que a entalpia dos reagentes, tá bom? Carlinhos, por que mesmo? Porque como a reação absorve calor, como os reagentes vão absorver calor, esse calor vai ficar retido. Então quando o produto é formado, uma parte desse calor vai ficar retido lá no produto, tá bom? Entre aspas, né? E isso significa que numa reação endotérmica, a energia, a entalpia dos produtos, sempre é maior do que a entalpia dos reagentes. Graficamente falando, quando você pedir para analisar em forma de gráfico, ó, aqui eu tenho um gráfico que eu tenho a entalpia no eixo vertical e o caminho da reação no eixo horizontal. Então olha só, tá aqui os reagentes, tá aqui os produtos. Quando você pegar um gráfico desse e você vê que a energia dos produtos, ó, é maior do que a entalpia dos reagentes, você já sabe que essa reação é endotérmica, tá bom? E por último, mas não menos importante, pelo contrário, né, uma das coisas que a gente vai mais utilizar, como a energia dos produtos é sempre maior do que a dos reagentes, na hora de fazer a diferença, né, a entalpia do produto menos a do reagente, o ΔH de uma reação endotérmica sempre é maior do que zero. Então sempre o ΔH de uma reação endotérmica é positivo, tá bom? E as reações exotérmicas são aquelas reações que liberam energia na forma de calor, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Mas logo um exemplo clássico de uma reação exotérmica seria as reações de combustão, tá? Carlinhos, um exemplo de uma endotérmica. A fotossíntese, por exemplo, é um processo que absorve energia, tá? Então uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Aí nesse caso agora eu vou ter assim, ó, A mais C, os reagentes, formando o produto AC mais calor. Esse calor, quando ele aparece no produto, é porque ele está sendo liberado para o meio, né? Se está liberando calor, se está liberando energia, é uma reação exotérmica. Carlinhos, então se ela está liberando energia, é porque a energia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Para quando a reação acontecer, como esse reagente tem muita energia, uma parte dela é liberada. Exatamente. Por isso, gente, ó, nas reações exotérmicas, a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Aí é o contrário. Aí nós temos o gráfico desse jeito aqui, ó. Entalpia dos reagentes, agora é o contrário, né? Os reagentes têm uma energia maior do que a do produto. Ou seja, o ΔH vai ser negativo. Então, reações exotérmicas, sempre o ΔH é menor do que zero, tá bom? Isso é uma forma de você identificar uma reação como ela é endotérmica ou exotérmica. Vamos já fazer umas questõezinhas sobre isso, tá bom? Gente, outra coisa super mega importante é o seguinte. Quando uma reação é exotérmica, significa que ela libera calor. Então imagina que você tem aqui um Erlenmeyer, né? E você tem aqui a reação química. Quando ela acontecer, como ela é exotérmica, esse calor vai ser liberado. Carlinhos, até aí tudo bem. Reação exotérmica libera calor. Esse calor vai ser liberado para onde? Para a vizinhança. Então uma observação muito importante que você tem que fazer é a seguinte. Toda reação exotérmica, o calor vai ser mandado para o meio, para a vizinhança. Então a temperatura do meio, ela vai aumentar. E a energia do sistema vai diminuir.
Como assim, Carlinhos? Se você pegar uma reação isotérmica, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma reação isotérmica dentro dessa garrafa, quando a reação começar a acontecer, você vai perceber que essa garrafa ela vai começar a esquentar. Por quê? Porque a temperatura do meio vai aumentando, porque está sendo liberada energia. E quando for o contrário, se for uma reação endotérmica, como ela absorve calor da vizinhança, né, do meio, a temperatura da vizinhança ela vai diminuir. Então, se fosse uma reação endotérmica, em vez dessa garrafa ficar quente, quando a reação começasse a acontecer, essa garrafa vai começar a esfriar. Por quê? Porque eu estou absorvendo calor. E esse calor está sendo absorvido de onde? Da vizinhança. Então, reação isotérmica, a vizinhança, né, a temperatura do meio aumenta. E nas reações endotérmicas, como a reação está absorvendo calor, a temperatura do meio diminui. Então, por exemplo, o becker iria ficar mais frio se fosse endotérmico, e se fosse exotérmico, o becker, no caso aqui nossa garrafinha d'água, iria esquentar, tá bom? Isso é muito importante porque às vezes isso é muito perguntado em prova, né? O que é que acontece com o meio durante uma reação exotérmica ou endotérmica? Tudo bem? Show de bola até aí, gente? Então vamos seguindo. Só lembrando que quando você tem, por exemplo, ó, mudança de estado físico, tá? Fusão, que é a mudança do sólido para o líquido. Vaporização são processos que absorvem energia. Ou seja, para uma substância passar do sólido para o líquido, ela tem que absorver energia. Do líquido para o gasoso, ela também tem que absorver energia. Agora, o contrário, quando ela volta do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, ela libera energia. Então, nesse sentido aqui, ó, fusão e vaporização são processos endotérmicos. Já a liquefação e a solidificação são processos exotérmicos, que liberam calor, tá bom? E tem a sublimação também, que do sólido para o gasoso endotérmico, do gasoso para o sólido exotérmico, tá bom? Gente, não sei se vocês já ouviram falar num chamado princípio de Thomson e Berthelot. O que é que diz esse princípio? Olha só. Quando você tem aqui duas reações, estou vendo aqui, ó, gás hidrogênio reagindo com gás flúor formando HF. E eu tenho outra reação também do hidrogênio, só que agora com cloro. Analisando o ΔH das duas, todo mundo olhou aqui para o ΔH, Carlinhos, os dois valores são negativos, ou seja, as duas reações são exotérmicas, tá bom? Qual delas acontece primeiro? Qual delas aconteceria mais rápido, espontaneamente? De acordo com o princípio de Thomson e Berthelot, ó, quando nós temos um conjunto de reações químicas possíveis, sempre vai ocorrer primeiro, espontaneamente, aquela que for mais exotérmica. Então, entre essas duas, ó, essa libera 44,2 quilocalorias. Já essa daqui libera 128 quilocalorias. Quem libera mais energia, Carlinhos? Essa daqui, ó. Então, como ela é mais exotérmica, ela vai acontecer primeiro. Não é que a outra não vai acontecer, ambas vão acontecer. Mas quem vai acontecer mais espontaneamente, primeiro, é sempre a mais exotérmica. Carlinhos, por que isso? Olha como é simples, ó. Quem tem o ΔH menor é porque está liberando mais energia. Se a quantidade de energia liberada é maior, significa que o produto ele é mais estável. Pense assim, ó, sempre estabilidade tem a ver com quantidade baixa de energia. Se o produto ele é mais estável, significa que ele tem menos energia. Se a reação liberou muita energia, é porque esse produto ele está mais estável. Se o produto é mais estável, a reação é mais espontânea. Então, quem libera mais energia, o produto vai ser mais estável e a reação vai acontecer primeiro. Isso é chamado de princípio de Thomson e Berthelot, tá bom? Gente, ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que aí eu explico novamente, tá certo? Então, ok, até aqui. E para fechar, quais são os fatores que influenciam na variação da entalpia? A gente não vai ver como esses fatores influenciam na aula de hoje. Isso vai ficar para a próxima, tá? Hoje você vai só conhecer o que é que influencia nessa entalpia. Vamos lá, ó. Quantidade de reagentes, tá? Uma reação química que ela é feita, por exemplo, com 1 mol de A e 1 mol de B. Se eu fizer a mesma reação, só que agora em vez de 1 mol colocar 2 mol, vai mudar o valor da entalpia. Temperatura, se eu fizer a reação em 20 graus Celsius, vai ter um valor. Se eu fizer a mesma reação numa temperatura maior, já vai ter outro valor da entalpia. Tá bom? Carlinhos, por quê? Isso fica para as cenas dos próximos capítulos. A pressão também vai influenciar. Os estados físicos, se você faz uma reação e você produz o produto líquido e faz a mesma reação e obtém um produto no estado sólido, a entalpia vai ser diferente, porque o estado físico é diferente, tá bom? A forma alotrópica, a gente vai falar disso depois, mas a alotropia se refere a um fenômeno que você tem um elemento que se transforma em substâncias simples diferentes. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio pode ter o O2, que é o gás oxigênio,
e pode ter o O3, que é o ozônio. Então você vê que são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Então se você usa o oxigênio de um jeito, a entalpia vai ser um valor. Se você usa a outra forma do oxigênio, vai ser outro valor. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente, tá bom? Na próxima aula eu vou detalhar isso pra vocês bem direitinho. E por último, o meio reacional. Se você faz uma reação em solução aquosa, na água, a entalpia tem um valor. Se você faz a mesma reação sem ser em solução aquosa, a entalpia já vai ter outro valor. Então esses são os principais fatores que influenciam na variação da entalpia. Como eles influenciam, vai ficar para as cenas dos próximos capítulos, tá bom? E, gente, para encerrar, a gente vai falar agora sobre as equações termoquímicas. O que é uma equação termoquímica? É uma equação que você tem que indicar a entalpia e todos os estados físicos dos reagentes. Todos os fatores que influenciam na entalpia, eles têm que aparecer na equação termoquímica. Ela é a equação mais completa. Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho, ó, carbono, diamante reagindo com oxigênio formando CO2. Aqui meus reagentes e aqui o meu produto. Carlinhos, por que você teve que colocar carbono diamante? Porque também existe o carbono grafite, forma alotrópica. Lembra da alotropia? Como existe o diamante e o grafite, eu tenho que indicar qual deles dois está fazendo a reação. Porque se for o diamante, tem um valor. Se fosse o carbono grafite, já seria outro valor. Então eu tenho que indicar a forma alotrópica, eu tenho que indicar o estado físico, ó, tá todo mundo gasoso. E eu tenho que indicar a temperatura que foi feita a reação e a pressão. Geralmente a pressão é constante, tá? E aqui você tem a variação de entalpia. Tá aqui o ΔH, no caso aqui é uma reação exotérmica, tá bom? Outro exemplo, ó. Gás hidrogênio reagindo com gás cloro, formando cloreto de hidrogênio. Perceba que aqui é a mesma reação, só que aqui eu já mudei, ó, a quantidade. Aqui era meio mol, aqui já é 1 mol. Mudei a quantidade de reagente. O estado físico tá aqui, ó, todo mundo gasoso. Só que o produto, ó, nessa reação aqui, o HCl tá aquoso, tá dissolvido em água. Aqui ele já tá gasoso. Então, lembra que eu falei que o meio influencia? Por isso que os valores são diferentes, gente, ó, porque eu já mudei a quantidade, mudei o estado físico e mudei a temperatura. Uma tá em 25 graus, a outra tá em 75 graus, tá bom? Então, uma equação termoquímica é uma equação bem completa, que você tem que indicar tudo, tá bom? Mas geralmente, na prática, às vezes não aparece temperatura. Quando não aparecer temperatura e pressão, é porque foi feito na temperatura ambiente. 25 graus e 1 atm de pressão, as condições ambientes. Mas o ΔH, sempre que aparecer o ΔH, você já sabe que é a equação termoquímica. E uma regrinha que eu queria deixar para vocês é a seguinte, ó. Se eu digo para você que A mais B forma AB e o ΔH é 30, se o ΔH está positivo é porque é uma reação que absorve calor. Se a reação direta absorve calor, a reação inversa ela libera calor. Certo? Como assim, Carlinhos? Se eu disser para você que A se transforma em B e libera 50 kJ, se libera é porque é exotérmico. Se para A virar B é exotérmico, para B virar A vai ser o quê? Endotérmico. Tá? 50 também, só que agora endotérmico. Então sempre que uma reação direta é exotérmica, a reação inversa é o mesmo valor, só que com o sinal trocado, que ela vai ser endotérmica. Show de bola? Deu para entender? Então, gente, para terminar, como é que eu represento uma equação, uma reação endotérmica? Como é que eu vou saber que uma reação é endotérmica? Ou pelo gráfico, ou pelo ΔH ser positivo. Então, essa equação aqui, ó, carbono grafite reagindo com enxofre, formando disulfeto de carbono, ΔH mais 104,4. Se esse ΔH está positivo, eu sei que a reação é endotérmica. Mas ela também pode aparecer de outra maneira, ó. Essa mesma reação pode aparecer assim, ó. Em vez de eu colocar o ΔH, eu peguei esse valor e coloquei no reagente. Quando você vê o valor no reagente positivo, significa que a reação está absorvendo aquele valor, né? Ou está absorvendo aquela quantidade de energia, desculpa. Então aqui também é uma reação endotérmica. Então existem duas maneiras de eu saber se a reação é endotérmica. Ou pelo ΔH positivo, ou se o valor estiver positivo no reagente. Lembra lá da parte das reações endotérmicas, que era A mais B mais calor, o calor está no reagente. Então, quando o valor estiver no reagente positivo, é porque ele está absorvendo. Então, a reação é endotérmica, tá bom? E se a reação for exotérmica, o ΔH vai ter que ser negativo. Ou a outra forma de você saber é essa daqui, ó. É a mesma reação, só que o valor ele agora está no produto.
e tá mais. Carlin, como é que é isotérmico se o senhor falou que o ΔH é negativo, mas aqui tá positivo? Mas esse mais aqui, gente, é só para dizer que a reação produz água e esse mais aqui você interprete como se fosse um I. E libera calor. Se esse valor tá no produto, é porque ele está sendo liberado, tá bom? Então não confunda. ΔH negativo é isotérmico, ou se esse valor tiver no produto, com sinal positivo, também é isotérmico. Dá para saber das duas maneiras diferentes, tá? Tá bom? Desculpa, gente, aqui eu vi o mozão, é muito linda. Aí eu fiquei em transe. Então, vamos lá para as questões, tá? Para encerrar, eu coloquei só duas questões para a gente treinar. Questão de número 1 é uma questão da UES, que diz o seguinte, ó. Observe o esquema a seguir. Eu tenho 870 kJ no estado inicial e no final foi para 1000 kJ. De acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deve ser o quê? Carlinhos, se de 870 foi para 1000, é porque aumentou. Se aumentou, é porque ele teve que absorver energia, né? Se de 870 foi para 1000, é porque absorveu. Se absorveu, significa o quê? Que a reação é endotérmica. Então, a letra C e letra D tá fora. Não é isotérmico. Esse processo é endotérmico. De 870 para 1000, ele absorveu quanto? 870 para 1000, 130. Então, gabarito, ó, letra B. É um processo endotérmico e absorveu 130. Seria 870 mais 130 que foi absorvido para ir para 1000. Tá certo? Se fosse o contrário, se fosse 1000 indo para 870, aí seria, ele estaria liberando energia. Seria exotérmico e liberaria 130. Mas no caso, é endotérmico. Tudo bem? Show de bola? Deu para entender? Vamos para a última questão. Só coloquei duas só para a gente poder treinar um pouquinho, tá? Considere a reação. Olha só, gás hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. Reagente e depois da seta, produto. Aí olha aqui, Carlinho, tem 68,3 quilocalorias. E esse valor tem um mais aqui. Se tem um mais e está no produto, é porque essa reação está formando isso e está liberando essa quantidade de energia. Se esse valor está no produto, é porque é uma reação que está liberando energia. Letra A, qual é o valor da entalpia? Se está no produto, é porque está liberando. Então, o ΔH dessa reação, ó. Mas eu tinha colocado aqui, desculpa, gente. Deixa eu apagar aqui, para não confundir vocês. Pronto. Então, o ΔH dessa reação é menos 68,3. Carlinhos, mas por que é menos e aqui tem um mais? Lembra que esse mais aqui é só para dizer, ó, que está formando isso, água, e está liberando esse valor de energia. Então, o ΔH é menos 68,3. Carlinhos, se esse mais, se esse valor fosse no reagente, fosse antes da seta, aí é porque estaria absorvendo. Aí o ΔH seria positivo. Tudo bem? Show? Letra B. A reação é endotérmica ou exotérmica? Se está liberando energia, se o ΔH é negativo, que nós já vimos, é porque é uma reação exotérmica. Tá certo? E por último, represente a reação no gráfico. Se a reação é exotérmica, lembra? Então a energia dos reagentes é maior do que a do produto. Então, gabarito, ó, tá aqui o gráfico, entalpia, aqui é o caminho da reação. Então você pegaria, ó, bota o H2 com o oxigênio aqui, que é o reagente. Ele tá em cima, porque a entalpia dos reagentes é maior. E o produto, que é a água, tá embaixo, porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Lembra que a gente falou isso lá na parte de reações exotérmicas? Então, a diferença aqui, ó, a diferença entre o reagente e o produto é o ΔH, que é justamente esse valor aqui, ó. Tá bom? Meus queridos, show de bola, espero que vocês tenham entendido, tá? As atividades de vocês já estão lá na plataforma do Google Forms, tá bom? Os links vão estar no grupo de vocês, eu vou mandar o link para vocês resolverem. E a gente se encontra novamente na próxima aula, né? Que vai ser no dia 24, tá bom? Então se cuide, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!